Olá, 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 família, Deus lhes bendiga. Bueno, mais uma vez, santuário vazio. Bueno, haga de sua casa um santuário. Haga de sua sala um santuário. Haga de seu quarto, de seu aposento um santuário. E recuerda, a Bíblia disse que tu corpo é santuário do Espírito Santo. Adore a Deus aí dentro de ti. Adore o Senhor com todo o teu ser. Separe este momento, não te distraiga. Ponga a Deus sobre todas as coisas nesta adoração que tu puedes oferecer e receber coisas grandes de Ele hoje. Amém. Padre, ministra, nos entregamos este tempo em tus manos, Senhor. Pongo, Senhora, de grupo de alabança, Senhor, esta adoração. Ponemos em tus manos todo o que vamos fazer hoje. Te prometemos que te daremos a glória, a honra e a alabança por todo o que passa hoje neste dia, em el nome poderoso de Cristo Jesus. Padre, donde há tu Espírito, há liberdade. Eu declaro liberdade em cada casa, em cada sala, em cada aposento. Eu declaro a liberdade de Deus, em nome poderoso de Cristo Jesus. Adora o Senhor, Ele é digno de suprema adoração. Deus los bendiga muito. Aí volvemos. Aleluya, bienvenidos hermanos y hermanas, vamos a alabar, vamos a adorar al Señor, vamos a entregar todo nuestro corazón a Él, vamos a tener esa libertad de adorarlo allí en casita, en YouTube, en Facebook, para adorar a nuestro Rey Todopoderoso, amén. Te adoramos, Señor, amén. Vamos a poner esas manos para arriba y exaltar a nuestro Rey. Sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Te adoramos, Señor. Sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte.
hecho para amar, fui hecho para amarte a ti. Vamos a declararlo. Fui hecho para amar, fui hecho para amar, fui hecho para amarte a ti. Fui hecho para amar, fui hecho para amar, fui hecho para amarte a ti. Fui hecho para amar, fui hecho para amar, fui hecho para amarte a ti. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia y siempre queremos ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia y siempre queremos ser. Fui hecho para amar, fui hecho para amar, fui hecho para amarte a ti. Fui hecho para amar, fui hecho para amar, fui hecho para amarte a ti. Fui hecho para amarte a ti, Señor. Fui hecho para amarte, Señor, para adorarte, para exaltar tu santo nombre, Señor. Fuimos hechos para amarte, fuimos hechos para amarte. Aleluya. Fui hecho para amar, fui hecho para amar, fui hecho para amarte a ti. Fui hecho para amar, fui hecho para amar, fui hecho para amarte a ti. Fui hecho para amar, fui hecho para amar, fui hecho para amarte a ti. Aleluya. Gracias, Señor. Tú eres mi amor, mi tesoro. Tú eres mi todo, mi rey. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia, Señor. Aleluya. Te alabo, Señor, te adoro. Tú eres mi todo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús.
Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Mi amado, mi tesoro, eres tú, Señor. Tú eres mi plenitud. Tú eres mi roca, tú eres mi fuerza, tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi amado, tú eres mi tesoro, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Vamos a declarar: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, Señor, si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Lo tengo todo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Nada me hace falta, solo tú, Señor. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Oh, mi amado, mi tesoro eres tú, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro.
todo, Señor. Solo tú, Señor, eres digno de toda adoración, Señor. No me falta nada si te tengo a ti, Señor. No me falta nada si te tengo a ti. Si te tengo a ti, mi Dios. Tú eres mi todo, mi tesoro, Señor. Aleluya. 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 Oh. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de estar aquí una vez más adorándote, exaltándote. Te pido, Señor, que prepares cada corazón en casita, Señor. Que prepares esos oídos, que quites cada distracción y que estén atentos a tu palabra, que escuchen tu voz. Abre sus mentes, sus oídos y su corazón, Padre. Y te damos gracias por el pastor que va a traer esa palabra llena de fuego, que esos corazones no van a estar iguales, pero cambiados y transformados, porque tú estás en medio de todo, Señor. Y te damos gracias, Señor. Aleluya. Y ya venimos con el pastor Eduardo Ojeda. Aleluya. Glória a Deus. Efésios capítulo número 5. Vamos estar meditando a partir deste texto. Se te tenho a ti, lo tenho todo. Que verdade nesta alabança, nesta adoração que acabamos de cantar. Se te tenho a ti, lo tenho todo. Que coisa maravilhosa. Efésios capítulo 5, versículo 6. Sejam todos bem-vindos, os que estão acá da Igreja do Calvário, os que estão afuera, os que estão fora do país, em diferentes países, sejam bem-vindos. Abra tu coração e receba a palavra do Senhor. Padre, declaramos que tu palavra não volverá vazia, sino que hará a obra em cada coração. Declaro liberdade total para anunciar, para predicar, para falar com liberdade tu gloriosa e soberana e poderosa palavra, em nome de Cristo Jesus. Digam todos amém. Efésios capítulo 5, no versículo número 6, diz: nadie os engane com palavras vanas, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os hijos de desobediência. Não seas, pois, partícipe com eles, porque em outro tempo eras tinieblas, mas agora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mira esta frase: en otro tiempo eras, mas ahora sois. En otro tiempo era, mas ahora sois. El tema de hoy es antes y después. Ustedes han visto en la televisión, cuando la gente pone sus anuncios, quieren vender sus productos, máquinas, equipamentos. Qual é a estratégia? Qual é a maneira mais eficaz que eles utilizam para convencer ao cliente de comprar o produto? Qual é? Eles ensinam fotos de antes e depois. Porque o antes e o depois é a prova, é a evidência de que este material, esta máquina, este produto funcionará. Toda a verdade é paralela. No cristianismo é igual. O antes e o depois é a evidência, é a prova para o mundo, para tu família, a prova para tus amigos, é a prova para tus companheiros que este cristianismo é real, que Cristo realmente transforma, liberta, dá vida nova. Todo es paralelo. La gente tiene que ver el antes y el después de nosotros. Eu leí uma história de um pastor e eu queria compartilhar com vocês algo muito interessante. Ponga atenção. Déjame leer acá. Uma mulher borracha entrou el domingo em nossa igreja e foi convertida. O copastor de nossa igreja foi a visitar a seu esposo al dia seguinte
e viu que era um mecânico muito inteligente, pero totalmente opuesto a la religión y apegado a las ideas escépticas de este mundo. El hombre estaba muy disgustado por la conversión de su esposa, pero dijo que no tenía ninguna duda de que ella volvería pronto a su vida antigua. 6 meses después, este mismo hombre mecânico vino a ver al ministro del Evangelio con gran interés en cuanto a su propia situación espiritual. Él le dijo: yo he leído todos los libros sobre las evidencias del cristianismo y he podido resistir sus argumentos, pero en estos últimos 6 meses he tenido un libro abierto en mi casa, en la persona de mi esposa, que no puedo refutar, no puedo rebatir. He llegado a la conclusión de que yo debo estar en un error e que há de haver um poder santo e divino neste cristianismo que pueda tomar a uma mulher borracha, alcoólatra, e converti-la em uma santa, carinhosa, amável, paciente e piadosa mulher, como é minha esposa agora. Uau! Certamente os melhores livros sobre o cristianismo são as vidas transformadas de homens e mulheres que vivem em comunhão com seu Senhor. Este texto de hoje hace hincapié a uma vida antes de conhecer a Cristo e depois de conhecer a Cristo. Antes eras tinieblas, mas agora sou luz en el Senhor. Deve haver uma diferença entre antes e el depois de conhecer a Cristo. Se não há diferença, não há evidência. Se não há evidência, não há testemunho. Se não há testemunho, são puras palavras, e palavras não são suficientes. A vida com o Senhor é acompanhada do verbo andar. Está no capítulo 5, versículo 8, aí ao final que diz: andar como hijos de luz. Efésios 4, versículo 1, diz: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, habla de andar, como es digno de la vocación con que fuistes chamados. Efésios capítulo 5, versículo número 1, diz: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, aí vem o verbo, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós outros, ofrenda e sacrifício a Deus em olor fragrante. Efésios 5, versículo 15, que diz aí: mirá pues como com diligência como andeis, não como nécios, sino como sábios. Está falando constantemente de andar. Romanos capítulo 6, 4 habla que devemos andar em vida nova. Colossenses 2, versículo 6, assim como haveis recebido a Cristo, andar nele. Aí podia quedar dizendo o texto, mas texto falando acerca de nosso andar. Tu andar importa muito para Deus. ¿Por quê? Porque tu andar habla de Él. El andar de tu hijo, de tu hija, importa muito para ti, porque el andar de él ou de ella habla muito de ti. Está entendendo o que estamos falando? Efésios capítulo 4, versículo 17, mira o que diz aí uma hora atrás. Efésios 4, 17, mira o que habla. Esto, pois digo e requero en el Senhor que já não andeis, aí vai, que já não andeis como os outros gentiles que andam em la vanidade de su mente, teniendo el entendimento entenebrecido, ajenos a la vida de Deus, por la ignorância que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Já não ande com el corazón, com el entendimento entenebrecido, ajeno a la vida de Deus, como se Deus não existiera. Não viva como se Deus não existiera. Não viva como se nada fuera a passar no futuro. Não viva assim, pensando que a palavra de Deus não se vai cumprir. Não viva como se Deus não tivesse nada para ti. Amado, aqui sigue neste versículo versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad,
se entregaram à lascívia para cometer com avidez toda classe de impureza. Aí vem o versículo 20. Mas vosotros não havéis aprendido assim a Cristo. Déjame enseñar aqui na pantalla o que diz este texto acerca de isso. O mesmo texto diz: pero ustedes não conheceram a Cristo para viver assim. Está mais claro, não? Não conheciste a Cristo para viver como antes. Não conheciste a Cristo para viver uma vida do passado, uma vida de antes. Que espera Deus de nós outros? Este é no versículo que sigue, versículo 22. Mira o que diz assim: por isso devem ustedes renunciar a sua antiga maneira de viver e despojar-se de lo que antes eram. Estamos falando de antes e depois. A Bíblia diz que temos que despojar-nos de lo que éramos antes. Não podemos viver como antes, não devemos viver como antes. Deve haver um depois em nós outros. Por quê? Porque é a única evidência de que hemos tenido um encontro com Cristo. Estão listos para o mensagem? O que falei foi uma introdução. Há 3 elementos poderosos em Cristo que produzem um câmbio radical na vida de qualquer ser humano. Aí vai. Há 3 elementos poderosíssimos em Cristo que produzem um câmbio radical na vida de qualquer ser humano. Querem ver os 3 rapidamente? A graça de Cristo, o amor de Cristo, o poder de Cristo. Quizás vou falar no mais de 2, o terceiro dejo para o outro domingo. Pero para cada elemento apresentarei a alguém que foi transformado radicalmente. Aqui na pantalla, o primeiro elemento transformador na vida de qualquer pessoa, aqui, veja comigo, é a graça de Cristo. Vou ensinar algo aqui na pantalla, texto bíblico, e você vai começar a abrir em 1 Coríntios, capítulo número 15. Mientras você busca em 1 Coríntios, capítulo 15, eu vou a estar aqui mencionando algo aqui na pantalla. Ele que nos conta sua experiência transformadora com a graça de Deus é Pablo. Mire aqui na pantalla 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dou graças àquele que me ha dado forças, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me ha considerado fiel e me ha puesto a seu serviço, ou seja, me ha puesto no ministério. Apesar de que eu antes dizia coisas ofensivas contra Cristo, contra Ele, lo perseguia e lo insultava, pero Deus tuvo misericórdia de mim. Por quê? Porque eu todavia não era creyente, não sabia o que hacía. E nosso Senhor derramou abundantemente sua graça sobre mim e me deu a fé e o amor que podemos ter graças a Cristo Jesus. É que tremendo, apesar de tudo o que eu hice, Pablo está dizendo, em contra de Cristo, apesar de tudo o que eu hice, contra de Cristo, de como eu blasfemava em contra dele, como eu perseguia a igreja de Cristo, todavia ele me escolhe para ser seu embaixador. Todavia ele me escolhe para ser seu representante. Isto é demasiado para mim. Pablo está dizendo, isto é muita graça. Por isso Pablo dizia, eu sou o que sou por la graça de Deus. Eu quero que você veja em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo número 3. Mira que coisa hermosa o que Pablo habla. Porque primeiramente os he ensinado o que a si mesmo recebi, que Cristo morreu por nossos pecados conforme as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e que apareceu a Cefas, e depois a los 12, depois apareceu a mais de 500 hermanos a la vez, de los quais muitos vivem aún e outros já dormem. Depois apareceu a Jacob, depois a todos os apóstolos, e ao último de todos,
al último de todos, como a um abortivo, me apareceu a mim, porque eu sou o mais pequeno de los apóstolos, que não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque perseguira a igreja de Deus, pero la gracia lo encontrou, pero por la gracia de Deus soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Deus comigo. Pablo está dizendo, apesar de todo o que eu hice contra Cristo, de como eu he blasfemado em contra de Ele, de como eu persegui a igreja de Cristo, apesar de todo, Pablo dizia, Pablo dizia aos coríntios, por causa da graça, eu não sou digno nem de mirar para Deus, pero por causa de sua graça, eu estou onde estou, eu sou quem eu sou. Amado, Pablo dijo a los mismos coríntios, allá na segunda carta, dijo para eles, eu com o maior prazer gastarei o meu, e aún eu me gastarei del todo por amor a vuestras almas, aunque amando-os mais, seja amado menos. Pablo está dizendo, não importa, se ustedes não retribuem o amor que estou dando hacia ustedes, não importa, o que eu hago é por causa de Cristo, é por causa do amor de Cristo, é por causa da graça de Cristo, que Ele ha derramado sobre mim abundantemente. E Pablo disse aí neste versículo número 10, me encanta este versículo, pero la gracia de Deus, por la gracia de Deus, eu sou o que sou, e sua graça não ha sido em vano para comigo. Antes eu he trabalhado mais que todos eles, sua graça não foi em vano, eu he trabalhado mais que todos. Eu espero que a graça do Senhor não seja em vano para ti. Eu espero que tu te recuerdes de onde o Senhor te sacou. Eu espero que tu te recuerdes de como eras blasfemo, de como perseguias a igreja, de como eras antes de depravado, de malvado, de todo o que tu hacias, e donde o Senhor te sacou del lodo cenagoso, donde o Senhor te sacou, e hoje tu estás onde tu estás, não é por ti, não são por tus habilidades, não é por tus próprios méritos, ha sido por la gracia del Senhor. La gracia, Pablo diz, por causa desta graça, eu trabalho mais que todos eles. A graça era o motor de Pablo, era o motor que o impulsava, que o mantinha trabalhando, mantinha dando o melhor para o Senhor. A graça é um motivador, é um transformador tremendo. Quando eu me acordo quem eu era, quando eu me acordo de onde o Senhor me sacou, meu coração se llena de amor, meu coração se llena de desejo de servir, de amar, de trabalhar, de dar o melhor de mim para Ele, por causa de sua graça. Outro elemento transformador, o primeiro foi a graça de Cristo. Repita comigo, o que está aí na casa, diga, a graça de Cristo Jesus. O outro elemento transformador em la vida de qualquer pessoa, está aqui na pantalla, o amor de Cristo. É poderoso. Se há algo que transforma uma pessoa, é o amor de Cristo. E quem contará esta experiência sobre esta transformação é nosso hermano Juan. Vamos para allá em Juan capítulo número Juan 4, en el versículo 16. Está tremendo isso, Juan, 1 de Juan 4, versículo 16. Mira lo que dice Juan. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Olha que tremendo. E nós outros, Juan está dizendo, hemos conocido e creído el amor que Deus tiene para con nosotros. Juan não só conhecia o amor de Deus, Juan creía
el amor de Dios. Conocer es bueno, pero creer es mucho más poderoso. Quizás usted já ouviu falar muito sobre o amor de Deus. Usted pode dizer, sim, eu conozco, já he ouído muito falar sobre o amor de Deus. Pero há uma diferença. Quando usted crê, porque usted crê que Deus lo ama de maneira incondicional, sua vida será revolucionada. Quando você entende que Deus lhe ama não por lo que você hace, não por lo que você é tão bueno como você é, quando você sabe e entende e crê que Deus te ama por causa de Ele, porque Ele é o amor e Ele decidiu amar-te. Tu vida é cambiada completamente. Juan habla de la revelación del amor de Dios en la persona de Cristo. Mire aí em Juan capítulo 1 Juan 1, na hoja para trás, 1 Juan capítulo 1, ele habla de la manifestación deste verbo de vida que se manifestou. Aí, dice aí no final del versículo 2, dice, os anunciamos la vida eterna, hablando de Cristo, la cual estava com el Padre e se nos manifestou. Versículo 3. Lo que hemos visto e oído, isso os anunciamos para que também vosotros tengáis comunhão com nosotros. E nuestra comunhão verdadeiramente é com el Padre e com su Hijo Jesucristo. Juan está dizendo, nós outros temos uma comunhão verdadeira com o Padre e com seu Hijo Jesucristo. De los 12 discípulos, Juan foi o que desfrutou mais desta comunhão íntima com Cristo. Foi o discípulo que anduvo fisicamente cerca de Jesus, porque ele decidiu estar. Ele decidiu estar o mais cercano possível de Cristo. Ele se recostava sobre seu peito. Ele creia tanto no amor de Cristo que ele se autonombrou o discípulo que Jesus amava. Assim é. Ele se autonombrou. Eu sou o discípulo que Jesus amava. Queres ver aqui? Juan capítulo 13, no versículo 21. Mire aqui na pantalla. Dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró, de cierto, les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Os discípulos se miravam um ao outro, dudando de quem hablava. E um de seus discípulos, mira mais, al qual, especifica, al qual, não qualquer discípulo, um de seus discípulos, al qual Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. A este, Simão Pedro lhe hizo señas para que lhe perguntara quem era aquele de quem Jesus falava. Então, el que estava recostado cerca del pecho de Jesus lhe dijo, Senhor, quem és? Pedro hizo señas para Juan. Juan, ask him. Juan, pregúntale. ¿Por quê? ¿Por que Juan hace señas para que Pedro hace señas para que Juan perguntar? Porque Juan estava cerca de Jesus. E ele que está mais cerca de Jesus sempre vai ouvir com mais claridade. Pero o ponto que quero enfocar é a consciência de que somos amados. Juan sabia que ele era o discípulo amado, pero não só isso, ele creía en el amor de Cristo. Meu irmão, Cristo não hace acepção de pessoas. Você tem que creer que Ele lo ama como se você fuera a única pessoa em la faz de la tierra. Assim, desta maneira Ele lo ama. Mira aqui outro texto bíblico que habla deste discípulo amado, Juan capítulo 21, versículo número 5. E ele dijo, hijitos, ¿tienes algo de comer? ¿Tienen algo de comer? Le respondió, no. Y él le dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán.
Eles echaram a rede e eram tantos os pescados que já não podiam sacar. Então, o discípulo a quem Jesus amava, ele sempre se referia a ele mesmo como o discípulo que Jesus amava. O discípulo que Jesus amava lhe disse a Pedro: "És o Senhor." Quando Simão Pedro oyó que era o Senhor, se puso a roupa e se echou en el mar. ¿Por que Juan foi o primeiro a dar-se conta que era o Senhor? Porque Juan conhecia a voz de seu maestro. Pero ahora regresa para Juan aí, capítulo 4, e vea qual foi o ponto, o secreto de la transformação de Juan. Juan 4, 1 Juan 4, versículo 16. Nós outros hemos conocido e creído el amor de Deus, que Deus tiene para nós outros. Deus é amor. Agora mire el 19. Nós outros lhe amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Nós outros lhe amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. E este é o secreto da transformação de Juan. Aqui na pantalla esta frase: su amor por Cristo era uma resposta do amor de Cristo por Ele. Vou repetir. Su amor por Cristo, o amor de Juan por Cristo, era uma resposta do amor de Cristo por Ele. Nós outros lhe amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Foi a certeza deste amor que capturou seu coração de Juan e isso dele uma pessoa poderosa, uma voz poderosa nesta terra. Aí vai. Pero Juan tuvo su antes. Nem sempre Juan foi este discípulo amoroso, compassivo. Este discípulo que dijo em Juan 2,6, el que disse que permanece nele deve andar como ele anduvo. Nem sempre Juan foi este discípulo. Juan tuvo su antes. Em seu primeiro encontro com Cristo, o Senhor lhe põe um apelido, um apodo. Jesus ponia apelido em algumas pessoas cercanas, segundo as características de cada um de eles. Querem saber qual é o meu apelido allá em Brasília? Maribela está dizendo assim para que eu diga. Querem saber qual era meu apodo allá em Brasília? Pode dizer? Eles me conhecem allá em Brasília como cabeça de queda. Minha mãe deve estar rindo-se neste momento. Cabeça de caída. Porque eu vivia caindo. Todo o tempo vivia caindo. Eu caí uma vez da caminhoneta nossa que tínhamos chamada Cheirosa e saí rodando aí, quando ia em uma curva, eu saí rodando aí e quase me caí em um abismo, me quebrei os dois braços. Também caí de uma escalera de 30 escalones, puro cimento, e saí rodando, fui dar hasta aí abaixo. Também allá em uma piscina de um clube social, a piscina e a água estavam um pouco rasa assim, eu me tirei da borda, me tirei na piscina e havia um vidro aí e se me cortou toda a pança, cara. 13 pontos. Também me acordo que eu caí do teto de minha casa, altíssimo, 3 pisos. Jogando com meu irmão aí, me caí para trás. Quando eu tinha 4 ou 5 anos de idade, quedei 3 meses em coma. Por isso, meu apelido allá em Brasília é cabeça de queda. Duro na queda, cabeça de queda, cabeça de caída. Pero Jesus também pôs um apelido em Juan. E eu queria que vocês mirassem neste momento, antes de concluir. Marcos, vá para o livro de Marcos, aí atrás. Marcos, capítulo número 3. Marcos, capítulo número 3. En el versículo 13. Mira o apelido que Jesus põe em Juan. Marcos 3, versículo 13. Depois saliu ao monte e chamou a si a los que ele quiso,
Y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarles a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Simón, inconstante, Pedro, roca. A Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, ahí está él, voy a enfocar más en él, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, trovones, hijo del trueno. Não vou afirmar que significa hijo del trueno, porque os evangelhos não dão o motivo exato del porquê este nome. A possibilidade que dão os estudiosos é que eles receberam este nome por seu caráter explosivo, por seu temperamento fuerte. Juan e Jacob tinham um temperamento fuerte, tinham certas debilidades que tinham que ser refinadas. Eram homens egoístas e ambiciosos. Eles tinham este defeito de querer ser os mais importantes e os primeiros de todo, em todo. Certa vez usaram a sua madre Salomé para que intercedera delante de Jesus, para que a mamã de eles viniera e dissera que mi hijo em tu reino, quando chegue em tu reino, que mi hijo uno esté a tu derecha e el outro a tu esquerda. Usaram a sua mamã. Pero não só isso, amado. Estes homens também eram insensíveis e temperamentais. Em certa ocasião, quando Jesus, com seus discípulos, atravessaram as montanhas de Samaria, hasta chegar a certo pueblo. E como já era tarde e estavam cansados, eles trataram de quedar neste pueblo de uma aldeia cerca de Samaria. Pero os samaritanos não lhe permitiram quedar allá. Então Juan se llenou de ira e mira o que disse Juan para Jesus: Senhor, Juan e Jacob dijeron, enojados dijeron, Senhor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los mate y los consuma? Uau! ¿Dónde está aquele Juan amoroso? ¿Dónde está aquele Juan lleno de compaixão que em sua carta chama a todos de hijitos? ¿Dónde está aquele Juan que disse que aqueles que são de Cristo devem andar como Cristo? ¿Dónde está aquele Juan todo manso, todo humilde, lleno de amor? ¿Dónde está aquele Juan? Atenção, amados. Esto era el Juan de después. El Juan tuvo su antes. E todos nós outros temos nosso antes. Todos nós outros temos nosso caráter impetuoso. Todas as vezes nos enojamos rápido. E Juan também tinha suas debilidades. Pero a proporção que Juan caminhou cerca de Cristo, sua vida foi cambiando del hijo del trueno e se convirtiendo en el discípulo amado. Juan decidiu caminhar cerca de Jesus. Ele podia haver sido Mateus, podia haver sido Marco, Filipe, Nataniel ou outro, pero Juan decidiu. É uma questão de decisão. É impossível que alguém camine tão cerca de Jesus e que não seja transformado por el amor de Jesus. Juan foi transformado por el amor de Jesus. Amados, al ponto de que Juan queria tanto estar com Jesus que não o abandonava em nenhum momento, hasta allá em la cruz, quando Jesus estava para ser crucificado. O único discípulo que eu viu cerca das mulheres aí é Juan. Mira aqui estes últimos 2 versículos, mira aqui na pantalla, por favor. Juan capítulo 19, versículo 25. Junto a la cruz de Jesus estavam sua madre, la hermana de sua madre, Maria, a esposa de Cleófas, Maria Magdalena, pero não só elas. Quando Jesus viu a sua madre,
e a seu lado al discípulo a quem ele amava. Sempre que se habla de ele disse isso, é o discípulo que Jesus amava. Dijo a sua madre, Jesus dijo a sua madre, mujer, allí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, a Juan, allí tienes a tu madre. Desde aquele momento, esse discípulo la recebeu em sua casa. Há recompensa para aqueles que amam o Senhor com todo seu coração. Juan foi a última pessoa que Jesus mirou de la cruz. Mira que privilégio. Foi a última pessoa que o Rei do Universo puso seus olhos. Foi Juan. Foi a última pessoa que Juan viu. Que Jesus viu foi a Juan. Foi a última pessoa com que Jesus falou. Foi com Juan. Juan foi a última pessoa que Jesus Cristo visitou nesta terra quando declarou, quando Juan estava allá na isla de Patmos solito, quizás pensando que todo já se havia terminado para ele por sua idade e ancianidade, sua idade avançada, quizás ele pensava que todo já se havia acabado para ele, pero quando Juan se dá conta, se acerca naquela isla, aquele que ele amava e aquele que foi amado por Jesus, aquele que Juan amava e aquele que Jesus o amava. Jesus Cristo se acerca de aquela isla e habla com Juan. E aqui está o encontro em Apocalipse, capítulo 1, versículo número 10. Mira o encontro quando Juan estava solo naquela isla, pensando que todo já se havia acabado, pero aquele que quer estar cerca de Cristo sempre será recompensado. Jesus falou com Juan, foi o último que ouviu a voz de Jesus. Juan foi o último que Jesus puso sua mirada. Juan foi o último que Jesus se apresentou para trazer mensaje glorioso que suena hasta el dia de hoje, que é uma esperança para todos os cristianos. Diz assim, Apocalipse 1:10, en el día del Señor quedé bajo el poder del Espírito. Aleluia, ele seguia bajo el poder del Espírito. E detrás de mim oí uma voz forte parecida al sonido de uma trompeta, que decía, escribe em um livro lo que ves e envíalo a estas 7 iglesias de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí disse, quando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero ele puso su mano derecha sobre mim e me dijo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para sempre. Amém. E eu tenho as chaves de la muerte e del Hades. Mira que privilégio de Juan, amado. El último. Juan é o último de todos os discípulos. Recibe o encargo mais glorioso de la tierra. Escribe esto que has visto e lo que agora sucede e lo que vai suceder depois de esto. Em outras palavras, Juan, eu não he terminado contigo, eu tenho muito mais para ti, Juan. Aqui está uma palavra para você que me ouve. Não puedes quedar preso en el antes. Não quedes preso en el antes. Permita que o amor de Cristo te cambie. Há muito de Deus para ti. Há muito de Deus para ti. Juan, quando estava naquela isla, por tanto amar a Cristo, eu espero que tu pongas tu amor em Cristo, porque tu fuiste hecho para amar. Fuiste criado para amar, e o Senhor te ama com amor eterno. E Juan, quando depois de amar tanto ao Senhor e amar tanto ao Senhor, te digo uma coisa, amado, quando tu amas ao Senhor,
Quando tu queres estar cerca do Senhor, o Senhor vai vir em busca de ti. O Senhor não te vai abandonar. Ele te vai estar aí bendiciendo, abrindo porta, levantando-te, promovendo-te. E Juan, allá na isla de Patmos, pensando que tudo havia acabado, e Jesus se acerca a seu amado. Ele que ele sempre dijo, o discípulo a quem ele ama. Espero que tu decidas hoje amar ao Senhor, porque Ele te ha amado primeiro. Duas armas poderosas, dois elementos poderosos, transformadores de vida. Pablo não era um homem manso, nem humilde, antes, mas ele teve um encontro com a graça de Cristo, e a graça de Cristo o transformou. Juan não era um homem amoroso nem compassivo antes. Ele foi chamado Hijo del Trovão, Hijo del Trueno, por seu caráter temperamental. Pero este Juan tuvo um encontro com o amor de Jesus. E o amor de Jesus o transformou pouco a pouco. O Senhor quer manifestar sua graça. O Senhor quer que tu creas em seu amor. O Senhor quer que tu entiendas sobre seu amor. Há muito para ti, meu amor. O Senhor tem muito mais para ti. Fuiste criado para amar. E o Senhor te escolheu com propósito. Sinto em meu espírito de dizer isso. Há cristianos que por causa desta situação que está passando, estão aí peleando em suas casas, estão presos por temperamentos pesados, incontroláveis, estão gritando com seus filhos, estão gritando com suas esposas, por la situação de pressão, ha surgido de ti toda a carnalidade, ha vuelto em ti a vida del passado de antes, pero o Senhor te manda dizer, deja a vida de antes, não hace revivir a vida de antes, permita que a vida del después, a vida do amor de Cristo, a vida da mansedumbre, da transformação de Cristo, seja o faro, seja a realidade em tu vida hoje. O Senhor tem muito para ti. Tu fuiste criado para amar. Eu sou amante de tu presença, Senhor. Podemos cantar? Podemos cantar ao Senhor? Eu quero fazer um chamado para ti. Se tu queres deixar ele antes, se tu queres avançar a tu depois, porque quando o Senhor te chamou, tinhas muitas coisas que desagradavam ao Senhor, muitas coisas ofensivas a Deus. Mas o Senhor, quando te chamou, Ele estava pensando em depois, antes e depois. A Bíblia habla e nós outros já não temos que estar nas tinieblas, porque agora somos luz no Senhor. Cante aí em tu casa, cante esta canção, ponga tu mão em tu coração e diga: eu sou amante de tu presença. Cante e diga: eu fui criado para amar. Cante ao Senhor. Canta, Maria. Eu fui hecho para amar. Cante ao Senhor. Está em ti Ele que foi hecho para amar. Canta. Fui hecho para amar. Fui hecho para amar. Eu fui hecho para amar a Cristo. Fui hecho para amarte a ti. Fui hecho para amar. Aleluia. Fui hecho para amar. Ele te ha hecho para amar. Fui hecho para amar. Fui hecho para amarte a ti.
¿Quieres caminar en este amor? ¿Quieres caminar en este amor? ¿Quieres amar al Señor con todo tu ser? ¿Quieres estar cerca de Él? Juan estuvo con Él en transfiguración. Juan estuvo con Él cuando resucitó la hija de Jairo. Juan estuvo con Él en el Getsemaní. Juan estuvo con Él al pie de la cruz. Juan fue el primero a llegar allá después de María. Juan vino corriendo con Pedro, pasó de Pedro y fue el primero a entrar allá de sus discípulos cuando la tumba estaba vacía. Juan fue el primero. Juan quería siempre estar donde Él estaba. Juan queria sempre estar onde Jesus estava. Que Deus cria isso em ti. Sepa uma coisa. Não só conozca sobre o amor. Creia que Jesus te ama e que Ele te ha escolhido para que tu vivas em comunhão com Ele. Eu declaro uma vida transformada para ti. Eu declaro um esposo transformado. Eu declaro uma esposa transformada. Rinda tu coração, rinde tu coração, varão a Ele. Rinde, jovem, tu coração, rinde, mulher, tu coração ao Senhor. Eu declaro, serás uma esposa transformada. Serás um esposo transformado. Serás um padre transformado, uma madre transformada, um filho transformado. Levanta tus braços, eu declaro, o amor de Deus ha sido derramado em tu coração por el Espírito Santo que te foi dado. O amor de Deus ha sido derramado em tu coração. Que tu puedas levar este amor, que tu puedas alumbrar en esta tierra com o amor de Cristo. Juan, já anciano, o amor de Deus se manifestou naquela isla e disse: Juan, escreve o que estás vendo. Escreve o que has visto, o que estás vendo e o que todavia te vou ensinar. Escreve, Juan. Todavia não é terminado contigo. O Senhor não ha terminado contigo, minha amada. Oiga uma coisa, receba esta palavra. Todo isso de pandemia vai acabar um momento e outro se acaba todo isso. Onde vais estar? Levanta-te agora. Levanta-te neste momento e siga manifestando o amor de Cristo. Siga buscando onde Ele está. Eu quero estar. Onde Ele está, eu quero estar. Fuiste criado para amar. Tu nasciste para amar a Cristo Jesus. Amém? Que Deus te bendiga muito. Que Deus te bendiga, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, adolescente de Deus, ninho de Deus. Que Deus te bendiga e que Ele llene tu coração deste amor. Não há nada mais glorioso do que o amor de Cristo. Não há nada mais lindo que transforma que a graça do Senhor. Amém? Antes e depois. Verá, sale delante e passe para ele depois. Porque aí é onde o Senhor te ha escolhido para estar. Deus los bendiga muito, amém? Demos um aplauso ao Senhor. Glória a Deus aqui. Os 5 que estamos aqui, aleluia. Um aplauso ao amor de Cristo. Um aplauso ao amor de Cristo. Tu amas a Cristo? I can tell. Amas a Cristo? Mucho. Oh, muito. Pedro ama a Cristo em português e em espanhol. E agora já está falando inglês. Glória a Deus. Quem mais ama a Cristo? Amém. Dani ama a Cristo. Amamos a Cristo com todo o nosso coração. Bueno, vem aqui estes anúncios e para que já vayamos comer. Já tenho hambre. Vamos ver aqui. Oração dia miércoles e sábado. 6 da manhã e 8 da manhã. Aí recebe o link. Participe. Amado, estas orações estão sendo muito poderosas porque Deus está guardando e protegendo a sua igreja. Amém? Também temos aqui os jovens adultos se reúnem com o pastor Tony os miércoles a las 7 da noite. Aí os jovens passam, os jovens adultos, chama tus hermanos, recuerda tus hermanos também. Amém? E também os jovens e adolescentes com a pastora Diana, os dias jueves.
Também aí os adolescentes aí em ponto com a pastora recebendo a palavra de Deus em nome de Cristo Jesus. Padres, animam seus jovens e adolescentes a participar. E queremos dizer que já não haverá serviço de ninhos. Eles estarão por um tempo sem ter serviço e depois lhes avisaremos, daremos mais detalhes. Pero não haverá serviço, já não haverá mais serviço de ninhos. Pero los esperamos cada miércoles a las 5 de la tarde para nuestra reunión por Zoom. Don't miss a Wednesday Zoom. ¿Ok? Entonces, y estas son las 4 maneiras. Tenemos la Santa Cena. El domingo que viene tenemos Santa Cena. Não puedo creer. Já é 2 de agosto. Não puedo creer. Não é 2 de agosto. Creio que há uma equivocação. Já é 2 de agosto. É mi mês, recuerda mi mês, mi cumpleaños. Los que de Brasil me querem mandar um regalo, me mandem de allá. Aleluia, não te vou a dizer el dia. Prepare seu panecito, seu juguito, porque a semana entrante volveremos a celebrar a Santa Cena. Aí estão as 4 maneiras como você pode ofrendar. Eu oro por ti e declaro bendição de Deus sobre tu vida, prosperidade. Eu declaro que tu negócio prospera. Eu declaro que o Senhor te bendice no trabalho, te promove no trabalho. Eu declaro que não te falta nada. Eu declaro que o Senhor abre as ventanas dos cielos sobre tu vida e derrama bendição hasta que sobreabunde em nome de Cristo. Aí está as 4 maneiras como você, Igreja do Calvário, graças por sua fidelidade em nome de Cristo Jesus. Chegamos ao final, amados, aqui estamos nomás com a igreja vazia, pero temos aqui os irmãos aqui que me lleno com o amor de Cristo, e você allá em sua casa lleno com o amor de Cristo também. Deus los bendiga muito, los extrañamos, estamos buscando aí de alguma maneira como podemos congregar-nos, pero não podemos fazê-lo aqui dentro. Aí esteja atento aí a nossos comunicados, amém? Que Deus los bendiga muito, los amamos, vamos de acá, vamos de acá, vamos de acá. Recuerda, nada de antes, todo nele depois, com Cristo, amém? Deus los bendiga, los amamos muito.